Pessoal, então, respondendo aqui algumas dúvidas que já chegaram, né, dessa revisão para essa verificação da aprendizagem dessa semana, ah, obrigado, então, Bernardo Wilton, pela questão colocada, e ele perguntou, então, sobre o governo Getúlio Vargas e a questão dos indígenas aqui no Brasil. Ok? Então, é importante a gente seria importante, mais interessante para mim, se você fizesse uma pergunta um pouco mais específica, né? Porque o governo de Getúlio Vargas, a gente sabe que ele demora um prazo aí, né? Lá de 1930 e vai até por volta de 1945, e aí é um período longo, então e tem vários pontos ali dentro. Então vamos colocar alguns pontos aí de forma bem sucinta para que a gente veja se atende um pouco a sua dúvida, um pouco a sua leva o seu entendimento em um pouco dessa questão. Mas a tomada de Getúlio Vargas no poder foi bem conflituosa, uma vez que nós estávamos aqui no Brasil ante uma situação em que havia fraudes na eleição, né? Não sei se hoje ainda há, mas tinha algumas fraudes na eleição ali, e de modo que o resultado das urnas não era bem que definia quem de fato assumiria o poder, mas aquele que tinha ali o exército do lado e outras, e principalmente as oligarquias, né? Nós já estudamos um pouco sobre essa questão, então tem aquele poder dos ricos, né? O poder daqueles que têm propriedades, e eles, então, aqueles que são mais poderosos, acabam definindo quem será o novo governante. Isso ocorreu, né, na situação em que o presidente Júlio Prestes, então, ele foi eleito, né, mas houve um conflito em que o vice-presidente, o candidato a vice-presidente do Getúlio Vargas foi morto, né, pelo mandante, que era o rival, lá no Nordeste, né, na Paraíba. E nisso o Getúlio Vargas juntou uma turma, alguns soldados ali, uma liderança, né, para que fosse lá no Rio de Janeiro, na capital do país na época, para de fato derrubar aquele governo. Só que antes disso, próprios militares ali, alguns militares, fizeram essa situação, né? Fizeram essa situação lá de conquistar o poder, e aí decidiram, né? Esses militares decidiram entregar o poder para o Getúlio Vargas. E dessa forma, então, o Getúlio Vargas assume a presidência. Entre os pontos, assim, Getúlio Vargas governou entre 1930 e 1945, certo? E ele teve uma série de alterações aí que foram importantes e interessantes durante o governo dele, como, por exemplo, a questão da industrialização, né? A gente já tinha estudado, né, que houve um boom na industrialização no Brasil aqui nos primeiros anos da República, né? E esse boom é o resquício, tipo, 100 anos atrasado que ocorreu já lá na Europa, né? Então, a industrialização avançou aqui no governo de Getúlio Vargas, né? O Estado ficou mais forte, né? O próprio governo ficou mais forte, uma vez que foi garantindo então, condições econômicas e financeiras para as pessoas, né? E aí teve uma nova forma, uma nova relação de trabalho urbano. Então, aí entrou a questão do trabalhismo, que daqui a pouquinho eu vou explicar um pouco mais com cuidado ante a dúvida da Amanda, ok? Então, 15 anos de governo aí, ele teve um governo provisório, né, que foi um governo tomado pelos militares, né, de 1930 até 34 foi um governo provisório, depois teve uma eleição de voto indireto, né, entendeu? Porque as pessoas votavam nos deputados e os deputados escolhiam o presidente, por isso que era a forma indireta. Então, as pessoas votavam em um determinado deputado, sabendo que esse deputado ele votaria naquele candidato a presidente. E nessa eleição indireta, ele governou de 1934 a 1937. Depois, quando vence essa questão, ele mesmo, então, assume, ele faz uma nova Constituição, e de 37 a 45 ele foi ditador. Ele foi, então, não foi por eleição nem nada, ele se manteve, e aí era a época de mudar o governo, ele falou, não vou fazer eleição, eu vou continuar no governo, e assim foi durante esse tempo, né, do governo do Getúlio Vargas. Houve várias questões, né? E a gente poderia listar algumas, como, por exemplo, o voto secreto imposto ali, né? Porque dificultava a prática de uma corrupção na eleição,
que era muito comum nas décadas anteriores, uma vez que nós tínhamos ali o coronelismo, né, das oligarquias que definia, né, determinava em quem as pessoas teriam que votar. Um elemento que veio no governo Vargas aqui no Brasil foi o voto feminino, né? As mulheres então passaram a ter participação na política uma vez que podiam votar. Então veja, 1930 para cá, que então as mulheres puderam votar pela primeira vez no Brasil. Né? A própria organização de uma justiça eleitoral, né? Separada da justiça comum, né? Justiça também do trabalho, uma justiça separada para essa questão. Estabeleceu a questão do ensino primário, né? A questão do hoje é primeiro ao quinto ano, né? Então, um ensino que seria então obrigatório, gratuito, que o Estado deveria oferecer para as pessoas, né? Coisa então que não tinha, e agora passou a ter no governo do Getúlio Vargas, né? E um processo aí de nacionalização progressiva das minas, né? As jazidas minerais, as quedas d'água, que eram essenciais ao país. Então, um processo de que até então era privada essa questão. O governo ele entrava no sentido de cobrar impostos, etc. Agora, então, ele então estatiza essas fontes naturais aí de riquezas, né, que é as fontes minerais de água e a questão de minérios também do Brasil, né? Enfim, e a questão dos direitos trabalhistas, propriamente dito, da Justiça do Trabalho, que foram reconhecidos, então, alguns direitos, né? Uma jornada de trabalho de 8 horas no máximo, descanso semanal em que ele tinha que ser remunerado, né? Paga um salário completo ali, para que dá também um dia de folga para o trabalhador. Né? O trabalhador menor de idade, as mulheres, etc., tinha que ser protegidos, né? Ou ter uns direitos específicos quanto a essa questão. Obrigatório ter um mês de férias, né? Remunerado também. A estabilidade da gestante, né? Uma vez que a mulher fica grávida, então ela tem direito ao tempo de continuar sendo remunerada e ter o seu bebê e cuidar do seu bebê enquanto pequenininho, e depois ela tem direito de voltar a continuar o seu trabalho, né? Então são leis que entrou naquele processo da Amanda, inclusive, né? Ela perguntou aqui, olha, a Revolução de 30, aqui ela perguntou sobre a questão do conteúdo sobre o trabalhismo, né? Então justamente essa questão, porque ele, na condição de presidente, garantiu algumas leis, e essas leis fez com que o trabalhador fosse valorizado. Então, não vamos assim, pensar tão romântico, dizendo, então foi a mil maravilha para o trabalhador. Não, mas eram leis que não existiam e que passaram a existir, e as pessoas acabaram sendo gratas ao Getúlio Vargas por oferecer essas leis aí para garantir essas condições, que seria jornada de trabalho, trabalho especial para mulheres e crianças, né, sem cobrar o mesmo que se cobrava dos demais, a questão da estabilidade da mulher grávida, né, de continuar no emprego e ter a licença maternidade sendo remunerada e continuar sendo ainda contratada, ok? Então, essas questões todas são dentro de um contexto de conflito mesmo, né? E aí essas questões vão aparecendo lá. Sobre o trabalhismo, tem a questão da CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, que foi, então, criada dentro desse governo Vargas, num período chamado Estado Novo. E ele precisava, então, fazer o quê? Ele precisava de ter uma imagem boa, né? Uma imagem boa. Eu estou verificando aqui, a dúvida do trabalhismo foi da Stephanie, então desculpa aí, obrigado, Stephanie, pela questão colocada. Então, ele precisava de ter uma imagem boa, uma imagem interessante, e a imagem que ele escolheu é esse: eu sou Getúlio Vargas, mesmo sendo ditador, mesmo estabelecendo aqui um governo que não foi pela eleição, né? Foi um governo que eu organizei e mantive nesse governo, mas eu defendo o trabalhador, eu defendo a criança, o jovem, uma vez que eu defendo e garanto aqui que ele tem escola gratuita, obrigatória para estudar, entendeu? Então esses foram os dois pontos interessantes aí que ele estabeleceu. E na questão da mídia, né? Ele criou um programa de rádio que tem até hoje, que é a Hora do Brasil, né? Hoje é Voz do Brasil,
e esse é um programa que vem falar do governo e sempre fala bem do governo, e no caso falava bem do Getúlio Vargas. Então agora a questão da Amanda, né, foi sobre a questão da própria Revolução de 30, que foi justamente esse ponto que a gente acabou de dizer, um pouco antes aqui, né, a questão de que a eleição ocorreu, mas não necessariamente o que tinha tido mais votos foi o que foi dado como eleito. E aí o que aconteceu? Os militares, então, interviram nessa situação e deram a vitória para o Getúlio Vargas. E aí, por que foi uma queda no poder oligárquico? Porque justamente essa questão. Por que aquele que teve menos voto foi, de fato, o candidato que foi dito como eleito? Por quê? Porque as oligarquias tradicionais, que eram do lado do presidente que já estava, né, no caso, Júlio Prestes, então essas oligarquias elas tinham o poder de decidir quem era o presidente que elas queriam. Mas tinha algumas oligarquias que eram do lado do presidente, do caso do Getúlio Vargas. E elas não tiveram a força total a ponto de ganharem dessas outras oligarquias, das que eram ditas mais fortes aí. Então, já aí, havendo essa revolução, a chamada Revolução de 30, então deu a queda, né? Duas quedas. A queda do presidente, que era da situação e que queria continuar, mas então os militares tiraram eles do poder, e a queda das oligarquias, que mandavam porque eram ricas, mas então os militares assumiram a questão a ponto de que o poder delas também ficasse para lá. E aí o Getúlio Vargas, como esse poder novo, ele entrou a ponto de então de dar um novo tom a essa situação aí, ok? Finalizando aqui, então, a questão dos indígenas, né? Nós colocamos lá, disponibilizamos para vocês estudarem, tanto a questão negra quanto a questão indígena, para verificar desde o momento da colonização do Brasil, como que foi a história construída com esses membros da sociedade, certo? E como que eles foram, então, dominados, massacrados, escravizados, né? Excluídos da sociedade. Quando chega ali na abolição da escravatura, por exemplo, né, a gente tem a situação de termos os negros livres, mas também eles não podiam ser empregados, as pessoas não contratavam eles, então eles estavam perdidos por aí, sem condição de sustento. E da mesma forma estavam também os índios, né, porque o espaço que eles têm, né, que é o espaço da tribo ali, é um espaço que foi invadido e está sendo invadido pelas pessoas da sociedade branca, entre aspas, né? E tá ali, o madeireiro tá retirando madeira, tá criando gado, tá então plantando as roças e tudo mais. E aí é uma situação grave, polêmica, que a gente precisa então tomar o devido cuidado, né? Entre uma das atividades que eu li sobre esse assunto, uma das colegas de vocês escreveram que é um assunto não importante, porque está se falando aí de uma guerra, está se falando de uma situação de que a vida é assim mesmo, de modo que parecia que os índios estão reclamando à toa, os negros estão reclamando à toa, né? Mas eu acho que vocês poderiam olhar essa história um pouco mais de crítica e verificar que tem muitos pontos a serem resolvidos e a situação ainda está grave, né? Uma vez que aparece aí uma cota para indígena, uma cota para quilombola, que são os dissidentes dos negros, né? Isso ocorre por quê? Porque já foi verificado, o Estado reconhece como essas pessoas elas tiveram a sua história bem mais dificultada do que a história dos demais, né? Apesar de que pobre tem de todas as raças, todas as cores, pessoas com dificuldade têm de todas as raças, todas as cores, mas essas pessoas em específico, os índios e os negros, eles tiveram ali uma carga um pouco mais pesada para a história deles. Então, verificar aqueles 2 documentários lá, é importante vocês assistirem de novo, porque não é tão longo assim, verificar ali esses pontos da história, porque ali está sendo dito ali, e é verdade aquela situação, não tem nenhuma mentira ali naquela coisa, naquele material que a gente apontou para vocês lá. Ok? E aí a gente vê essas discussões atualmente aí, não sei se vocês estão acompanhando, porque agora só está falando da pandemia, mas essa situação das invasões aí das terras
indígenas, das novas demarcações das terras indígenas para diminuir o espaço que era do índio, né? E agora, especificamente, eu vi essa semana a situação de que então criou-se uma Secretaria Especial de Saúde das pessoas indígenas, porque eles estão, a maioria deles, é claro que não é mais assim, né? Não é o índio lá na tribo e nós aqui na sociedade, mas que já tem um trânsito muito mais comum, certo? Mas então é uma secretaria do Estado para verificar o risco, né, de morte desses indígenas se tomando contato com a Covid-19, né? Então, porque eles precisam ser um pouco mais preservados, uma vez que a imunidade deles é um pouco mais baixa, isso em linhas gerais, certo? Em linhas gerais, a imunidade deles é um pouco mais baixa, porque o contato deles com esses vírus é um pouco menor do que talvez nós, né, que já tem o sangue bem mais misturado e bem mais divergência aí na diversidade na nossa constituição genética mesmo. Ok? Então, essa questão indígena, bem como a questão negra, é para vocês sensibilizarem um pouco e verificar que a República vai indo, aquele que tem propriedade, aquele que vai tendo condições, vai se mantendo e se estabelecendo, mas nós temos uma série de pessoas aí que não têm essa condição, não tiveram esses mesmos direitos no passado e que agora não dão conta, né, de forma natural, acompanhar e competir com os demais que tiveram uma história diferenciada. Ok? Se sobrou qualquer dúvida ainda, a gente continua mandando as perguntas que a gente, com muito prazer, com muito gosto, vai tentando responder aí a cada uma delas, ok? Então, tudo de bom.